O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 3 de julho de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá. Sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Isto, livro de oração em mãos. Quem não o tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Então, atualizando as pessoas, eu falei que ia regressar a Santos, eu realmente regressei, só que não consegui ficar lá. Questões pessoais, questões sentimentais, não consegui ficar na minha casa, no meu apartamento, sem a minha amada esposa. Realmente, a questão sentimental foi muito forte, mexeu comigo, eu decidi voltar e vou para Santos em outro momento, em outro apartamento também, porque a questão sentimental é muito dura, como disse a minha amiga Miriam. A pessoa ficar submetida a tamanha carga emocional começa a afetar a pessoa fisicamente. O condutor afeta o veículo. Então eu decidi voltar. Em todo caso, o Naldos Bar continua sendo o ponto de encontro, hein, gente? Não vamos deixar de ir ao Naldo. Naldo é o ponto de encontro. Sempre que eu estiver em Santos, irei ao Naldo. E mais pra frente, quando eu voltar definitivamente, continuarei lá no Naldo. Enquanto existir o Naldo. Ok? Dito isto, eu quero fazer um convite para vocês, já que eu estou em São Paulo e mesmo que não tivesse, eu viria, porque dia 6 de julho, domingo, às 9h30 da manhã, no Templo Xoshinkan, que fica na rua Domingos de Moraes, 1154, na Vila Mariana, vai ocorrer a Festividade Natalícia 2025, a Festividade Natalícia 2025. Ok, gente? Você que é da religião, você que não é, vamos aproveitar que é um momento de fé, é um momento de nós exercitarmos a nossa fé, ok? Eu os vejo lá no Xoshinkan, então. E hoje voltamos para a nossa querida Mihomo Kaida, que é uma pessoa fantástica, que é um exemplo vivo da questão do milagre. Milagre que é uma coisa que os meios de cunho iluminista negam, mas isso nós vamos debater no final. Eu vou trazer a história de volta e no final nós vamos conversar disso com mais calma, porque tem muita coisa a ser observada na questão do milagre. Como eu já disse em outros momentos, o milagre ele não é gratuito. Ele é fruto de dois fatores.
Primeiro, a intenção, no caso, a vontade de receber o milagre e a missão, ou seja, a incumbência da pessoa no plano temporal. São dois fatores. E um terceiro fator, que é o exercício da fé, que faz a ligação entre os planos temporal e atemporal, como eu demonstrei no último programa. Mas vamos lá e depois a gente conversa um pouquinho mais disso. Em outubro de 2019, na revista Are You Happy, publicado foi o artigo alcunhado de Recuperação Milagrosa, após 26 dias de inconsciência, contando a história de Miho Mukaida. Voltando, em 11 de abril, 26 dias após o acidente, Miho recuperou a consciência quando seu irmão Shozuki veio visitá-la. Eu quase não tinha memória do acidente, então não sabia quem era e pensei, a mulher gentil na minha frente deve ser a minha mãe, relatou Miho. Mesmo que eu não soubesse escrever e fosse para uma aula no hospital para estudar, se eu dormisse durante a noite, minha memória do dia anterior desaparecia. Eu não conseguia controlar minhas emoções e chorava o tempo todo porque estava com dor. Um dia, quando Hidetoshi e Yazuko estavam cuidando de Miho, no quarto do hospital, testemunharam um fenômeno estranho. Quando Yazuko de repente perguntou qual foi o significado deste acidente, Miho, que ainda estava em estado em que não conseguia falar satisfatoriamente, disse com uma voz masculina: "Este foi o destino." Hidetoshi e Yazuko se entreolharam surpresos. Era como se um ser invisível tivesse falado através de Miho, talvez o espírito guardião de Miho. E, quando ouvi suas palavras, pensei que essa criança poderia ter a missão de transmitir algo através do acidente. Então, não importa qual seja o resultado, decidi cuidar dela pelo resto da minha vida, disse sua mãe. Com o apoio dos médicos, enfermeiras e familiares, Miho continuou pacientemente sua reabilitação e os estudos. 4 dias depois de acordar, a paralisia do lado direito do corpo começou a melhorar e ela conseguiu andar um pouco com ajuda. Depois, eu consegui comer sozinha e andar sozinha. E das coisas que eu podia fazer, uma a uma ia aumentando. No entanto, apenas a memória não podia ser mantida por muito tempo. Naquela época, uma foto que Yazuko lhe mostrou casualmente mudou a situação. Era uma foto minha com um colega de classe que veio me visitar. Era uma foto minha com um colega de classe que veio me visitar. E quando eu olhei, a lembrança daquele dia voltou para mim, lembrou Miho. Por meio da fotografia, Miho aprendeu que poderia voltar ao passado e, desde então, tem tirado fotos e olhado para elas. Nota, para um melhor entendimento do que aconteceu com Miho, assista a live Palácio da Memória, cujo link está na descrição. Dessa forma, Miho recebeu alta do hospital 3 meses após o acidente. Koichi Onishi, um neurocirurgião que viu o prontuário médico de Miho enquanto ela estava no hospital, disse: quando Miho foi trazida, seu cérebro estava inchado devido a um forte golpe na cabeça e ela estava prestes a desenvolver uma hérnia cerebral, que é uma doença ainda mais grave. Se isso acontecer, você pode ter que abrir a cabeça e fazer uma cirurgia ou, em alguns casos, pode chegar à conclusão de que não há nada que você possa fazer. O que acontece a seguir é imprevisível nesse ponto. No caso de Miho, sua condição não piorou, mas melhorou rapidamente. O exame de ressonância magnética revelou que havia danos no mesencéfalo, que é o centro da consciência, na cápsula à esquerda, através da qual passam os nervos motores da mão e do pé direito, e no corpo caloso, que conecta os lados esquerdo e direito do cérebro. No final,
O que restou foi uma disfunção cerebral superior, que é um distúrbio das funções cognitivas, como memória e emoção. Não é impossível para o curso da recuperação, mas considerando a possibilidade de entrar em estado vegetativo e possivelmente morrer, acho que é uma recuperação milagrosa. Talvez tenha sido porque ela era jovem, mas sua resiliência é incrível. O interessante aqui é que o doutor Onishi tem um ato falho e diz: acho que é uma recuperação milagrosa. Dado que a recuperação de Miho vai ao encontro do que a sua experiência como neurocirurgião previa. Então, ele tem uma recaída iluminista e contemporiza. Talvez tenha sido porque ela era jovem. Voltando, depois de receber alta, Miho desejava fortemente voltar para o ensino médio, o que lhe disseram ser impossível. Ademais, ela passou pela neurocirurgia e pela neurologia e foi capaz de ir à escola no meio do segundo ano do ensino médio, enquanto continuava a se reabilitar e tomar seus medicamentos. As pessoas ao meu redor diziam: Miho-san, não pode fazer isso. Então, eu queria sair de lá. Além disso, eu queria conhecer todos que me encorajaram enquanto eu estava no hospital. Mas era realmente difícil ir à escola. Tinha dor de cabeça o tempo todo devido aos efeitos colaterais. Não conseguia acompanhar as aulas e mal conseguia me sentar. Sabia que todos da minha classe eram meus amigos, mas não me lembrava dessas pessoas. Eu não podia levar minha câmera para a escola, então era como se uma parede grossa tivesse se formado entre mim e eles. E eu me sentia profundamente sozinho e chorava o tempo todo. Os professores, que não conheciam Miho antes do acidente, achavam que ela era apenas preguiçosa. Quando Miho chegou da escola e chorou, Yasuko continuou a encorajá-la dizendo: Miho, você pode fazer isso, porque você tem uma grande missão. Por aqui eu encerro o texto de hoje. E é interessante esse texto de hoje, que eu fiquei muito impressionado quando eu li isso aqui, a questão do médico. Que o médico disse o seguinte, considerando a possibilidade de entrar em estado vegetativo e possivelmente morrer, acho que é uma recuperação milagrosa. Aí ele tem a recaída iluminista. Talvez tenha sido porque ela era jovem, sua resiliência é incrível. Ou seja, ele tem um choque de realidade. A experiência médica dele gera um choque de realidade, por isso ele fala em milagre. O termo milagre é um termo mágico. É algo mágico mesmo. É algo que vai além da compreensão. Contudo, o médico, os médicos em geral, esse pessoal ligado à ciência como um todo, se tornou um campo do iluminismo, ou seja, se tornou uma seita. Se tornou uma seita. Uma seita que desconsidera a existência o quê? Do transcendental, do atemporal, do invisível. E é interessante que esse princípio iluminista dele ele se concentra apenas dentro do quê? Dos 5 sentidos. Visão, audição, paladar, tato e olfato. Contudo, se você tirar a visão, os 4 demais sentidos são invisíveis. É aquilo lá. Você escuta um cachorro latindo. Você supõe que é um cachorro latindo, mas você tem que ver se é um cachorro para saber que realmente é um cachorro. Por quê? Porque no plano, nesse plano que nós estamos, o plano temporal, a visão é o sentido mais importante. A visão é o sentido mais importante. É que os judeus falam que um dos homens pobres é o que não tem visão, que não pode ver as maravilhas da vida. Contudo, essa seita que eles chamaram a ciência tem suas discrepâncias. Por quê? Porque
a ciência é estipular pesos e medidas. É um empório de secos e molhados, e nada mais. É pesos e medidas, e a partir desses pesos e medidas você faz uma previsão. Contudo, como o Dr. Onishi fez e se frustrou negativo, não sei se é pelos termos se tratando de alguém que luta pela vida, mas a previsão dele não se concretizou. A gente tem que entender o seguinte: por que ocorre o milagre, a ocorrência do milagre, e a ciência se assusta com isso? Porque a ciência nega um fato de que a matemática não é uma ciência exata. A matemática que é usada para estipular pesos e medidas não é exata. Basta ler o livro o Aleph, acho que é o Mistério do Aleph. Deixa eu só pegar o nome correto aqui. Eu li esse livro, mas fugiu da memória. É do George Cantor, o matemático George Cantor. Deixa eu pegar rápido aqui. E o que ele mostra desse livro? O que ele mostra nesse livro? Deixa eu pegar o nome correto aqui. Não estou achando aqui o nome. Eu queria dar o nome certo para vocês do livro. O Mistério do Aleph. Esse é o livro com o nome correto. O Mistério do Aleph. George Cantor, me fugiu o nome agora. Mas o que ele mostra? Que a matemática não é uma ciência exata. O Aleph, o conceito do Aleph é para lidar com as inexatidões, com os paradoxos, com a inexatidão da matemática. Tanto é que o livro mostra que vários matemáticos morrem no hospício. Por quê? Porque na busca da exatidão ele não encontra. E o exemplo disso são as dízimas periódicas. Pega a calculadora aí e entra somente em número ímpar, que é mais fácil. Você vai ver, não tem fim as dízimas periódicas. Ou seja, se não tem fim, não se fecha a conta. Não tem como fechar as contas. Ou seja, a matemática não é uma ciência exata. E é nessa inexatidão da matemática que surgem os milagres. É nesse pequeno detalhe, dizem que o demônio se esconde nos detalhes. Esse é o demônio dos iluministas. Esse é o demônio deles. O Satanás deles está nos detalhes. Porque é nos detalhes que ocorrem os milagres. As previsões da ciência vão bater nessas pesos e medidas, só que como a matemática não é uma ciência exata, como o George Cantor mostra, e o Mistério do Aleph, leia o Mistério do Aleph, é aí que surgem os milagres. E já estou terminando aqui, eu quero ir para mais um ponto aqui, da recuperação dela, a questão da fotografia, que eu citei o Palácio da Memória, que foi uma live que eu fiz, explicando como é que funciona o Palácio da Memória para as pessoas. A fotografia é a mesma coisa, é um palácio da memória. É aquilo que chama signo, significado, significante. Tudo está contido naquela referência. A imagem é uma referência que tem signo, tem significado, tem significante. Tem o que é, o que representa e o que vem junto com a representação. Ou seja, todo um conjunto de informações está ligado ali. Nessa live do Palácio da Memória, eu ensinei as pessoas a como desenvolver essa memória. E o Palácio da Memória se deu quando houve um acidente, eu esqueci o nome do poeta, ele estava recitando uma poesia, foi em Roma, se não me engano, e esse poeta, eles entraram lá, não tem como identificar os corpos. Ele falou, tem, porque quando ele lembrava de cada verso da poesia, ele olhava para uma pessoa. Então cada verso significava uma pessoa que estava naquele ambiente. Caiu, era um palácio, desabou, esmagou todo mundo. Na época eles não tinham os recursos de hoje, mas tinha a memória deste poeta. Daí surge o conceito do Palácio da Memória. E é o que ela usa. Você vê que ela bateu, viu a foto do amigo? A foto, porque está na memória dela. Está guardado lá, só que ela não está conseguindo acessar. Ela precisa do quê? Fazer uma triangulação. Ela precisa passar pela barreira e atingir a memória. E a foto é onde ela faz essa tabela. É o pivô onde ela vai acessar a memória. Por quê? Porque são a cadeia de significados por trás. Isso chama-se
Palácio da Memória. Até aquela série eu gosto muito, o Mentalista lá, o Patrick Jane ensina o pessoal a fazer o Palácio da Memória para contar a carta. É o mesmo princípio. Por exemplo, você quer saber onde está o Coringa do baralho? Você cria uma imagem para o Coringa, com quem está, onde está o coelho. Imagina um coelho grandão pulando. E automaticamente a mente isso é automático, a mente aciona tudo e você vai saber onde está o coelho. É assim que você conta as cartas. Você estabelece figuras para cartas-chave, não precisa ser para todos, para as principais. E onde tiver essas figuras, a memória vai fazer essa triangulação e te mostrar onde é que está. Para quem joga a carta, essa é a sacada. E eu fiz essa live, muita gente se deu bem, principalmente em vestibular. Vai com o Palácio da Memória para lá. A gente transformou música pegou letras de música e começou a associar cada verso a uma certa gama de informações. Chegou lá na mente, sei o quê? Eu sou terrível, é bom... o cara associando, passou em primeiro no vestibular. É simples, gente. É simples. Ok? E, quem tiver dúvida, assista aí a live o Palácio da Memória. E no caso, hoje é o penúltimo programa da série da nossa querida Miho Mukaido, que realmente tem uma missão. Ela tem uma missão. Qual que é a missão dela? Não sabemos. Todos nós vemos aqui com missão. Algumas pessoas sabem, algumas pessoas assumem a sua missão publicamente, e outras vão simplesmente executar, como eu digo sempre, do Simão Sirineu. Ele sabia que ele estava ajudando Cristo a levar a cruz para o Gólgota? Não. Não. Mas era a missão dele. Imagina se ele sai correndo lá e não tem quem leva a cruz e o Cristo morre antes de subir ao Gólgota. O que não tinha acontecido com o cristianismo? Então, quem quiser ter vantagens aí em jogo de carta e vestibular, prova e escambau, assista a live O Palácio da Memória. Dito isto, encerro o programa de hoje. E vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também. Deixa eu colocar logo o chapéu, que tá um frio aqui, velho. Nossa, mas tá um frio que eu vou te contar. Bem, para você colaborar com o Cuesta, levar essas histórias fantásticas para frente, eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, que os meus livros aqui, a começar por A Máquina da Verdade, desse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode contribuir, gente, quer ajudar aí, que estão mudando as leis aí, estão querendo ferrar com a gente, hein, meu? Daqui a pouco eu não posso nem anunciar mais meu livro aqui. Esse livro é para criança, aí tem um outro livro, A Saga de Winchester, para os adultos. Aí vamos lá, vamos descendo aqui a descrição, programa, tem o curso Fundamentos do Exorcismo, e aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, que são as doações ao apoia-se do meu blog, O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua doação para cá, para o pessoal de São Petersburgo aí, meu. Olha, São Paulo tá caindo, hein, meu. Nós estamos perdendo audiência em São Paulo, não sei porquê, mas está subindo muito na Rússia. Interessante isso. Moscou, São Petersburgo e outras cidades, eu não estou lembrado da Rússia, então até Brasília, nós estamos tendo mais audiência em Brasília do que em São Paulo. Olha que interessante, o pessoal de Brasília, pô, vocês estão no coração do poder, manda o money pra cá, velho. Ó, aproveita aí. Aí tem o Pix, aí tem o PayPal para vocês, dos seguidores aí do estrangeiro, que quando não tem Pix aí para fora, você pode usar o PayPal para ajudar aqui. Ok, gente? E força para cá que nós precisamos. Aí tem o link da boutique do Cuesta, para você comprar sua beca de conservador. O link do meu álbum de rock em parceria com o Renato Pop, com letras de Mateus. E o link do Palácio da Memória, hein, gente? Você que usar aí foi pro carteado, ganhar uma grana, não se esqueça do Cuesta, hein, gente? Não se esqueça do Cuesta. Aí tem o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, coisa e tal, pedir o contato do Naldo. Aí tem ainda, por enquanto, o grupo do Cuesta no Facebook. Aí sim,
O grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, tem umas novidades lá, gente. Tem novidades lá. Vai lá, pode ir lá que você vai ficar sabendo. E o grupo do Cuesta no WhatsApp, onde você está sendo informado em tempo real de tudo que ocorre no Cuesta Verde. E por fim, o endereço do Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, continua sendo, hein, gente? Pode continuar indo lá tomar a sua breja, comer uma feijoada, comer um caldinho de mocotó. Eu fiquei sabendo que o caldo... Não, com esse frio eu tô fazendo um caldinho de mocotó. Nada mais gostoso do caldinho de mocotó com uma pimenta violenta. Vai lá e aproveita, gente. Próximo evento, atenção Denilson, próximo evento, Coração de Dragão, uma aventura no plano atemporal, no sábado, dia 5 de julho de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 5 de julho de 2025, às 18 horas, Coração de Dragão, uma aventura no plano atemporal. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!